Seja bem-vindo, aqui quem fala é o Cláudio Pereira e é muito bom falar com vocês. Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação aí depois da repercussão mundial, o presidente da La Liga volta atrás, né? Sobre a questão do Raci, pontual lá, e pede desculpas a Vinícius Júnior. Aqui tem um fator muito importante que eu vou destacar para vocês, o que fez o presidente, de certo modo, aí da La Liga, repensar a situação aí do Vinícius Júnior e pedir desculpa. Eu vou contar para você, tá? De uma maneira bem diferente, porque eu sei que isso realmente causou impacto na minha vida e na sua vida. Isso porque, principalmente aqui no Brasil, a maioria, mais de 50% aí, são negros, né? Então isso impacta, sim, muito na minha vida e na sua vida, e eu vou dizer para você qual é a importância disso, além de amenizar aí ou mitigar o sofrimento do Vinícius Júnior. Mas tem um fato bem interessante. Outra situação aqui que a gente vai falar da Joyce Houseman, acho que essa é a pronúncia, né? E a gente vai falar sobre a Joyce, mas antes disso a gente vai falar aqui sobre a situação do Cid, né? E do que foi encontrado no celular dele, né? A situação da qual parece que a Michelle, quando tinha algum familiar dela precisando, dinheiro, supostamente dinheiro público, vem pra cá, ajuda ele. E o povo, enquanto isso, passando por dificuldade. Só pra você ter uma noção, durante esse período aí de 6 meses que ela supostamente utilizou aí o dinheiro público, foi gasto aí aproximadamente entre 3 mil a 4 mil reais só nessa questão aí da qual o Cid apresenta, com comprovante e tudo, e tem muita coisa. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar também sobre ele, o Deltan Dallagnol. Pois é, aquele cara lá de Curitiba, né, da qual uma parte das pessoas aí, né, me atacaram nos comentários, dizendo que, olha, você pode não gostar do Dallagnol, mas, enfim, eu vou comentar aqui pra você o que aconteceu, como foi os ataques e a resposta em relação ao ataque ao Deltan Dallagnol. Tá? Você vai saber aí. E tem mais outra situação também, da qual eu vou mencionar para você, que é a situação sobre o Tacla Duran, porque Moro estava pronto para gravar trote telefônico questiona Tacla Duran. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção, essa situação política do dia de hoje, dia 24/5/2023, essa é a situação do Brasil, né? Tem muita coisa, mas um pouco da situação do Brasil. Muitíssimo obrigado por você estar vindo aqui, né? E eu vou falar forte contra o Deltan Dallagnol, né? Que tá aí também caçado e a casa vai cair pra ele durante 8 anos, tá? Vou fazer uma transição aqui. Muitíssimo obrigado por você estar assistindo aqui o vídeo, né? Eu sou o Cláudio Pereira e esse é o canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda a sociedade, tá? Então já aproveite, já se inscreve e comece a participar aí do mundo da política, porque senão pessoas como Moro e Dallagnol vai começar a governar o Brasil. Você lembra como é que foi o desastre? O terror quando o Bolsonaro estava governando o Brasil? A casa caiu para muita gente. E para que isso não aconteça, a gente tem sempre que ficar ligado e saber, né, quem são as pessoas que a gente está colocando lá. Afinal de contas, essas pessoas vão influenciar positiva ou negativamente na nossa vida. E no caso do Deltan Dallagnol, Moro e companhia, você já sabe que os caras não vão ter nem um pouco de pena e nem um pouco de misericórdia. Só para você ter uma ideia, enquanto a Michelle, enquanto o povo, uma parte do povo brasileiro estava procurando comida no lixo, uma parte, né, significativa, que nenhum brasileiro deve passar por isso, mas uma parte do povo estava procurando comida no lixo, a Michelle Bolsonaro estava utilizando aí supostamente de dinheiro público, que era uma quantidade significativa. Não pensa que era besteirinha de 10 reais, 20 não, igual aquele outro que caiu por conta de uma tapioca de 8 reais, não, era dinheiro significativo, isso só numa parte. Mas vamos lá, vamos falar primeiro aqui sobre a situação do Moro, né, que tá se complicando. E mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, a coisa vai vir à tona. Ó, matéria do Brasil 247, depois você dá uma lida lá na íntegra, tá? Deixa eu ver aqui se tem o nome do rapaz. Eu acho que mais pra frente tem aí de quem produziu a matéria. Ó, porque Moro estava pronto para gravar um trote telefônico questiona Tacla Duran. Pra você ter mais ou menos uma noção de como é que a situação lá em Curitiba tá ficando complicada. Vai chegar uma situação onde o pessoal não vai mais confiar em alguns setores aí, em algum local do Brasil, tá? Para não dizer que você já sabe qual é o local. O pessoal não vai mais confiar. Mas vamos lá. O Tacla Duran já fez uma crítica aqui. E para você ter uma noção, o Tacla Duran fez aí críticas muito fortes a Moro e Dallagnol, tá? Essa que é a realidade, de desconcertar, tá? A matéria aqui, reprodução, Valdemir Barreto, né, da Agência do Senado, acho que isso aqui é a questão da foto, mas vamos lá. Que não tá, pelo menos que eu vi no nome da pessoa que redigiu aqui, mas enfim, vamos lá. Matéria do Brasil 247, tá?
Site progressista. O advogado Tacla Duran questionou nesta quarta-feira, dia 24, a participação do Moro, né, no afastamento do juiz Eduardo Apio, né, dos processos lá da Lava Jato, determinado pelo tribunal TRF4, aquele lá, né, que dizem que teve um cara lá que é monstruoso, leu, eu acho que 60 páginas dentro de um minuto. O cara é realmente monstro, mas vamos lá. O magistrado teria supostamente ameaçado João, sócio do Moro. Então por aqui você já tem mais ou menos uma noção como é que, né, só para você ter uma ideia, como é que esse cara não, o senhor juiz, excelentíssimo juiz Eduardo Apio, né, o Apio, ia ligar pra alguém ameaçando. Só pra você ter mais ou menos uma noção de como tudo isso já soa estranho, tá? E aqui a própria, pelo que eu entendi da matéria aqui, até o próprio Tacla Duran questionou, o cara já tava lá com um gravador esperando a ligação, né? Então é tudo muito estranho e coloca em xeque. Aí teve a outra situação lá do pessoal dizendo de copia e cola e toda aquela situação. A juíza, né, defendendo o Moro como se, né, estivesse fazendo, como se fosse advogada de defesa do Moro. Então, uma situação extremamente complicada. E aqui já coloca em xeque tudo isso. Aí o Tacla Duran faz a seguinte pergunta: por que uma pessoa estava pronta para gravar vídeo de suposto trote telefônico sem identificação? Depois, o Russo entrega para o pai do sócio instruir o processo administrativo no TRF4 para voltar à juíza que forjou a competência de operação, que diz que o Russo foi ameaçado, afirmou Tacla Duran nas redes sociais. Então, tá aqui uma situação extremamente complicada. E aí Moro, né, durante a entrevista lá na Globo News, Moro afirmou que ele denunciou o telefonema supostamente feito pelo juiz Eduardo Apio ao filho do desembargador. Dizem que é sócio do Moro. Então por aqui já tem uma noção. No próprio Código de Processo Civil fala que juiz não deve ser amigo, né? Que juiz não pode ter, o juiz que vai julgar uma causa não pode ter um parentesco ou uma relação com uma das partes. Então por aí tá aqui, né, um cara que o juiz que vai julgar uma ação, ou pelo menos o afastamento do Eduardo Apio, né, que no caso do desembargador vai julgar o caso do Eduardo Apio, e o Moro, que é sócio do filho do desembargador. Então, gente, é uma confusão, né, terrível, tá? E realmente fica uma situação constrangedora. A sorte que parece que o STF interferiu nisso e retirou lá o processo das mãos do TRF4, e para alívio meu e seu, porque se essa situação fica lá, provavelmente, enfim, você já sabe que provavelmente ia ficar numa situação complicada, porque eu não quero emitir a minha opinião aqui sobre esse pessoal lá do TRF4, que é uma situação extremamente constrangedora. Se confirmado for aqueles áudios do Russo e mais uma galera aí, isso é uma situação inaceitável, tá? Então tá aqui o Moro tentando aparecer mais uma vez e, cara, vai ficar marcado negativamente pra história aí, né? Onde as pessoas, pelo menos assim, que gostam da justiça, não vai tá do lado dessa situação constrangedora da qual Dallagnol, Moro e todo o pessoal se envolveram. Mas enfim, é uma situação da qual você nem merece ouvir. Mas vamos lá. Depois da repercussão mundial, aí o presidente da La Liga volta atrás, né, sobre racismo pontual e até falei o nome aqui, não deveria falar, e pede desculpas a Vinícius Júnior. Sairei em defesa do Vini, de jogadores que estiveram na Espanha ou de qualquer raça que enfrentam gritos desse tipo, né? Peço desculpas se interpretou mal a minha mensagem lá. Então tá aqui, eu vou explicar pra você o porquê. Talvez você deve falar, nossa, mas que homem bonzinho. Nossa, como ele é gente boa. Deixa eu falar pra você, um grande banco aí que patrocinava esse... Como é que eu posso dizer? Que patrocinava esse campeonato, não vai patrocinar, tá? Um banco aí, né? Santander, né? Então, pois é, ele não vai mais patrocinar a La Liga, tá? Então, aí o que acontece? Isso daqui é igual na África, lá quando o pessoal tava oprimindo todo o povo africano, pelo menos o povo, né, negro. O que acontece? O que aconteceu num determinado ponto da história? Né? Todo o mundo falou assim, olha, a partir de hoje nós não vamos comprar nada e nem vender nada pra África. Foi algo parecido. Aí o que aconteceu? Aí os caras falaram, poxa, não, mas espera aí.
Não vai ter como a gente, né, sobreviver desse jeito. Nós talvez vamos sobreviver. Então vamos tratar todo mundo igual. Então aqui é do mesmo modo. A partir do momento que houve uma repercussão mundial sobre essa situação aqui do Vinícius Júnior e que ninguém, né, em sã consciência concorda com esse tipo de barbaridade, aí agora aí todo mundo falando, não, peraí, vai ficar todo mundo contra a Espanha, vai ficar todo mundo contra o campeonato, vai perder dinheiro, vai ter uma série de coisas e a casa vai cair. Então, o que acontece? Entre pedir desculpazinhas, alguma coisa do tipo, e perder todo esse dinheiro, é melhor eu me retratar e dizer que foi um mal entendido. Então, tá sempre assim. Aconteceu qualquer coisa, não foi apenas um mal entendido. Eu proferi uma decisão igual lá, parece do pessoal lá do TRF4, proferiu uma decisão, mas vocês entenderam mal. Na realidade eu tô apoiando aqui o STF. É mais ou menos assim. Tudo é desse jeito. Não foi apenas um mal entendido. Eu queria, né, sobre a situação do Vinícius Júnior, eu queria falar pra você, foi apenas um mal entendido, tal, né? Eu totalmente apoio ele. Se tivesse apoiado, isso não aconteceria pela 10ª vez. Essa que é a realidade. Se tivesse apoiado mesmo o Vinícius Júnior, essa situação, né, não aconteceria pela 1000ª vez, tá? Foram mais de 10 vezes que isso aconteceu. Teve até boneco lá que eles penduraram lá de uma maneira pejorativa e foi um verdadeiro transtorno. Então, tá aqui, né? E a resposta do mundo foi imediata. Ó, é o seguinte, não vamos tolerar isso, né? Porque isso vai se alastrar, que é errado e vai se alastrar aí pelo mundo. Então nós não toleramos isso. Então, o país geralmente, né? O que vai fazer? Bem, diante dessa situação, o que a gente vai ter que fazer? Vamos pedir desculpa, né? Vamos pedir desculpa e tal. Vamos pedir desculpa e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não está resolvido. Os verdadeiros, né, opressores, aquelas pessoas que causaram esse transtorno, esse constrangimento ao Vinícius Júnior e a todo o mundo, tem que ser punido. Sabe por que tem que ser punido? Segundo uma própria teoria do direito penal, até mesmo aqui que é mencionado no livro do professor e promotor Rogério Greco, teoria, até esqueci aqui o nome que eu sempre menciono ela aqui no canal, teoria mista, ela da pena, né? Ela visa punir o criminoso, mostrar pro criminoso que foi errado e que ele precisa se corrigir, e a sociedade, de certo modo, para que veja aquela cena e não cometa o mesmo erro, não cometa a mesma gafe. No dia que essas pessoas que ofenderam o Vinícius Júnior foram punidas verdadeiramente de uma maneira draconiana, ou seja, de uma maneira dura, tá? Deixa eu colocar a imagem do Vinícius Júnior aqui. No dia que essas pessoas assim forem punidas de uma maneira dura, de uma maneira justa, sabe o que vai acontecer? Isso não irá mais acontecer. Ou se acontecer, vai ser casos literalmente pontuais. Aqui a minha solidariedade, quem é negro, né, e principalmente nasceu aqui no Brasil, eu vou contar pelo ano de nascimento de 1984, sabe como foi duro, sabe como foi doloroso ir pra escola, né, e ver todas aquelas situações constrangedoras, músicas, aquelas palhaçadas em ofensa aos negros, tá? Essa que é a realidade. Eu vivi isso, sei como é ruim, e o Vinícius Júnior também deve ter vivido, talvez, não sei como é que foi aqui, mas deve ter vivido. E o pior, reviver isso é algo assim que é realmente doloroso, tá? Principalmente ele nessa idade e vendo toda aquela cena. E o pior de tudo isso, o pessoal do campeonato aí que deveria dar todo o apoio, todo o suporte para poder ajudar nessa situação e para poder mitigar e reduzir, né? Evitar que isso aconteça novamente, simplesmente não fala nada. Só resolveu falar depois que todo mundo ficou contra essa barbaridade. Aí não, então, fui mal interpretado e vamos punir. Deveria ter punido antes. Mas enfim, gente, o mais importante é que, graças a Deus, o Vinícius Júnior está vencendo e o mundo está vencendo. E tá dizendo aqui numa mensagem clara, ó, nós não toleramos isso, tá? Nós não toleramos isso. Tá? Então, fiquem aí como é que eu posso mencionar? Nos locais sombrios de vocês. Não saiam, porque se sair serão punidos. Essa aqui é a realidade. Então tá aqui a situação do Vinícius Júnior, que você tá sabendo aí. Atualizando matéria do Brasil 247, depois vocês dão uma olhada lá no site lá, tá? E é uma matéria muito, muito bacana. E como eu já disse, tá? Não caia nessa história, não caia nessa furada de dizer que, ele está arrependido. Não, já sabe como é que é. Um grande banco aí pegou e simplesmente pulou fora e falou assim, ó, nós não patrocinaremos mais o seu campeonato aí. Aí, cara, o pessoal já simplesmente, opa, pera aí, perder milhões aí, né, no caso, eu não sei como é que é, milhões de euros,
tá? Então tá uma situação, é essa situação lá da Espanha e do Vini Júnior, tá? Que é um excelente jogador hoje no Brasil. Voltando aqui falando sobre a situação da ex-assessora. Gente, você vai falar assim, pô, Cláudio, mas por que você tá falando assim, pessoal? Quem ia pra escola ali a partir de 1991, 92, 93, né? Você vai falar, nossa, Cláudio, mas sobre essa situação do Vinícius Júnior é tão dolorosa assim? É. Quem foi pra escola em 1991, é igual o Cris aqui, né? Que ele fala, no ano de 1981 e tal. Então, pois é. No ano de 1991... Quem foi à escola, né, principalmente eu nasci na Bahia, viveu um momento extremamente complicado, tá? As pessoas não tinham vergonha de simplesmente atacar uma pessoa de uma pele que ele considerava inferior. O pessoal não tinha. É evidente que nós tínhamos muitos amigos brancos, né? Mas tinha uma parte daquela população que tinha esse comportamento. Por isso que eu falo sobre a situação do Vinícius Júnior, que não é agradável. Principalmente hoje, ele sendo um negro bem sucedido e tudo, com dinheiro, com carro, com um monte de coisa, mesmo assim, não escapou dessa situação. Imagina, se ele não conseguir escapar dessa situação, imagina os pobres. Por isso que o povo se reuniu contra essa atitude, né, do pessoal lá da Espanha, de uma parte do povo da Espanha. Voltando aqui falando sobre a situação da Joyce Haussmann, eu acho que essa é a pronúncia, tá? Cara, é assim, falando de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais subjetiva, não, falando de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais pragmática. É o seguinte, deixa o like aí antes da gente ir pra situação da Joyce aqui, tá? É o seguinte, matéria do Brasil 247, tem uma assessora da Joyce que disse o seguinte, ó, ela supostamente, ela entregou provas lá ao Ministério Público, que é o custos legis, o fiscal da lei, né? Tá lá na Constituição, tem um papel muito, muito importante na sociedade. Viu, Dallagnol? Abraço, hein? Um beijo, querido. Então, voltando aqui sobre a situação dessa assessora, ela simplesmente denunciou a Joyce aí como, né, que estava tomando uma parte do dinheiro dela, que ela recebia um salário de 13 mil e lá vai cacetada, e supostamente a Joyce exigia que pagasse conta, que comprasse isso, comprasse aquilo outro, que ajudasse a família, a despesa da família, e tá numa situação complicada. O pior de tudo isso aqui em relação a Joyce, né, é que, pelo menos aparentemente, a moça apresentou vários documentos lá ao Ministério Público de modo geral e a casa caiu, tá? Apresentou acusações de rachadinha e assédio. Ainda tem essa, assédio moral, que é um verdadeiro transtorno na vida das pessoas quando não sabe se defender, em especial, tá? Já se defendendo já é complicado, imagina a situação onde a pessoa muitas vezes não sabe se defender. Mas vamos lá, a funcionária diz que a Joyce utilizava aí o salário e benefícios mensais de segundo a funcionária, Joyce utilizava seu salário e benefícios mensais de aproximadamente R$13.500 para pagar despesas pessoais de suas famílias, tá? Então isso aqui é a mesma coisa lá do Flávio Bolsonaro, né? Que o pessoal fala sobre rachadinha, sobre a acusação que o Bolsonaro tem há muito tempo, do Carluxo, enfim, tá? E a Joyce diz que é uma mentira, né? É que infelizmente que ela não tá utilizando a verdade, ou eu aqui já, como diz na Bahia, variando. Ou eu aqui já variando. Ela não tá dizendo a verdade, então é uma situação complicada. E, né, a Joyce fala que diz que ela foi extorquida, né, e que foi, não vou dizer uma chantagem, mas diz que a Joyce, né, que a ex-funcionária e seu marido falsificaram provas e exigiram um pagamento de R$300 mil. Valor que se recusou a pagar, e Joyce ainda os descreve como caná, né, e entre outros. A moça falou o seguinte, né, olha, por que eu vou apresentar provas para o custos legis, né, ela não falou custos legis, né, eu tô aqui ornamentando a fala. Aí ela falou, por que eu vou apresentar provas falsificadas para o Ministério Público para mim ser presa? Na teoria, foi o que ela falou, né? Ela não colocou isso, ela falou assim, ferrar, né? Mas ela falou assim, vou apresentar essas provas lá para o Ministério Público para a situação ficar complicada? É isso? Não, mas de jeito nenhum, em hipótese alguma. E aí, o quebra-pau, né? A Joyce tá se complicando, e o pior de tudo isso, provavelmente, a mulher apresentou, documentos bancários, cópias de mensagem de WhatsApp, enfim, né? Informação do sistema de reembolso, de conta parlamentar dos deputados com evidências de suas alegações, né? Então, a mulher recebia R$13 mil e a casa caiu, tá? A rachadinha é isso, é tomar dinheiro do funcionário. Essa que é a realidade, do funcionário público. E, se
comprovado, a Joyce está com sérios problemas, tá? E esse é, de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? A situação dos bolsonaristas de modo geral, a grande parte daquelas pessoas que apoiaram aí o Bolsonaro e o bolsonarismo de modo geral. A casa caindo, o bicho pegando e, de certo modo, é sempre bom lembrar, né? Algumas coisas elas não compensam, tá? Então tá aqui, será que realmente... Aí eu faço a seguinte pergunta, será que realmente valeu a pena apoiar o Bolsonaro, o bolsonarismo de modo geral, a qualquer custo? Valeu a pena? Provavelmente não. As pessoas que estão presas lá por conta, né, do dia 8, elas sabem que não. O Alexandre Frota sabe que não. O Daniel Silveira agora condenado aí a lavar e cacetada de anos, sabe que não, e a casa vai cair pra Joyce e pra uma grande parte dela, tá? Desse pessoal aí. E antes disso, deixa o like, se é novo aqui no canal, se inscreve, que a gente tá aqui todos os dias, de segunda a sábado, trazendo vídeo sobre política pra você, tá? Outra situação aqui que fica complicada é essa do Dallagnol, e tem essa do Cid aqui, que a gente já vai falar de uma maneira bem rápida, pragmática e objetiva, tá? Dallagnol, matéria do Brasil 247, dá uma olhada lá no site, né? É extremamente importante você apoiar a mídia de esquerda que lutou tanto por mim e por você. Essa que é a realidade. Eles lutaram pelo Brasil, né? Você vê os canais de esquerda, o pessoal eles lutaram. Se hoje você tem um Brasil aí hoje diferente, onde o preço da gasolina tá 4 e pouco, coisa que eu e você, nós não sonhávamos que isso fosse acontecer mais, o álcool tá reduzido, o diesel tá reduzido, o valor da carne tá reduzido, você tá vivendo num Brasil que tá voltando à normalidade, é por conta, de certo modo, da mídia de esquerda que lutou por você, beleza? Então a gente tem que ser na vida grato, essa que é a realidade, e apoiar sim quem sempre nos ajudou. Enfim, eu ia falar aqui, Jesus fala pra gente, né, sempre ajudar, até mesmo aquelas pessoas que nos feriram. Imagina o povo que lutou por você durante 4 anos contra Bolsonaro, Moro, Dallagnol. Tem que ajudar essa galera, tá? E isso eu tô falando aqui de modo geral, tá? Os canais que lutaram aí, os sites que lutaram, sempre merecem todo apoio. Mas enfim, vamos lá. Dallagnol, você sabe como é que é? Ele já sabe que vai ficar 8 anos aí sem concorrer à política, tá? Essa que é a realidade. Você conhece a história do Dallagnol, aquele menino prodígio lá da República de Curitiba, aonde o pessoal lá de Curitiba, ou pelo menos de uma parte lá daquele local, parece que tem a chave do Brasil. É eles que mandam no Brasil, pintaram e bordaram. Parece que até dentro de igreja os caras estão indo, né? Não sabemos como, porque isso não é tipo né? O cara que é um representante da fé aceitar um cara fazendo política lá dentro da igreja é uma situação extremamente lamentável. Mas enfim, vamos voltar aqui pro menino prodígio lá de Curitiba, que realmente, em relação à direita, o cara manja muito. Isso aí ninguém tem dúvida sobre essa situação do Dallagnol, né? O cara conseguiu aos 22, 23 anos passar concluir a faculdade de Direito, passar na ordem e entre 22 e 23 já, de certo modo, passar numa prova do Ministério Público, do curso Legis, né? O fiscal da lei. O cara é realmente fantástico nesse quesito. No entanto, utilizou da sua inteligência e da sua malvadeza para, de certo modo, gerar um transtorno no Brasil. E aí, né, o pessoal já ligado, já sabendo qual era a situação do Dallagnol, sabendo qual era o tipo de comportamento do Dallagnol, já ficou de olho. Ele aprontou algumas coisas lá durante a sua carreira curta lá no Ministério Público, e graças a Deus por isso, que se tivesse ficado lá um cidadão desse, a casa ia cair para mim e para você. E aí, o Dallagnol, ele aproveitou, né, a sua carreira meteórica lá, fez algumas coisinhas, né, constrangedoras, e para não ser punido no Ministério Público, ele simplesmente, pulou fora. Deixa eu fazer aqui o sinal. Ele, pulou fora, rapou, se expôs de lá no Ministério Público. Mesmo assim, o pessoal partiu pra cima dele, né, já sabendo que ele tava saindo do Ministério Público, não porque ele era bonzinho, não porque ele era um verdadeiro inocente, um homem que lutava pelo bem do Brasil. Não, ele pulou fora porque ele sabia que a situação iria chegar nele. E se ele tivesse lá, ele seria condenado e a situação ia ficar pior, né? Ia sofrer duras represálias. E para poder fugir, para poder sair de lá, né, achando que ia sair impune, ele simplesmente, sabe o que ele fez? Ele simplesmente entrou na política, tá? Ele viu que não daria pra ser promotor e fazer parte da política e toda aquela gambiarreira lá, que não ia dar mais. Aí ele foi pra política achando que não ia ser punido. Só que o pessoal deu um jeito, deixa eu te contar. O pessoal deu um jeito na situação dele, começou a observar e viu que aquilo era simplesmente uma manobra. E aí o que aconteceu? Vai ficar 8 anos longe da política, provavelmente, tá? E tá aqui com os dias e com as horas contadas, contadinhas,
para poder já dar o fora de lá de Brasília, entregar a chave do gabinete, um monte de coisa. E esse tipo de gente tem que sair da política o mais rápido possível, porque muitas vezes é prejudicial a mim, para você e para todo o Brasil. Esse pessoal aí, como o Dallagnol, o Moro e companhia, eles não lutam pelo Brasil, e sim lutam pelos próprios interesses, e já pulou fora, vai ser punido. Os parlamentares lá não gostam da atitude dele, porque ele de certo modo, ele não tava... Ele era demonizando a política, e isso é uma coisa que é inaceitável. Principalmente por pessoas com comportamento como ele, Moro e dentre outras coisas. E pra bolsonarista que estava me atacando aí nos comentários, dizendo que tinha nojo de mim, pelo fato de eu ter criticado o Dallagnol, saiba de uma coisa, eu não tô aqui pra poder passar pano pra direita, pra extrema direita, ou, né, para qualquer partido político. Aqui o meu recado é direto. Dallagnol, se fosse um promotor, né, da qual todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, né, se ele tivesse atitudes, na minha visão, como promotor, irrepreensível, você poderia ter certeza que eu viria aqui e falaria, poxa, realmente o Dallagnol é um dos caras assim que eu tenho uma admiração, como tenho pelo professor e promotor Rogério Greco, tá? Monstro do direito penal, e é referência. Agora o Dallagnol, as atitudes dele, a história dele fala por si só. Então não pense você que eu vou ficar aqui bajulando Dallagnol e Moro, não, porque eu fui um dos primeiros a fazer eu e uma parte da esquerda aí fomos, né? Fizemos críticas assim que o Moro começou com aquelas atitudes estranhas, e o Dallagnol. Então, você fica achando que eu vou ficar aqui bajulando por ele ser de Curitiba ou de qualquer lugar que seja, isso pouco me importa. Ele, a Hart, o Moro e dentre outros aí, se tá achando que eu vou ficar aqui bajulando ele e dentre outras coisas, você tá muito enganada. Não preciso do Dallagnol, e mesmo se precisasse, não faria. Seria a última pessoa da qual eu iria pedir ajuda. Se precisasse, não seria, se fosse o último no mundo e não tivesse uma outra opção, eu pediria ajuda a ele. Essa aqui é a realidade. Então, não venha você que é bolsonarista, se quiser fazer comentários sucintos, olha, eu discordo disso, daquilo, beleza. Agora dizer que Dallagnol prestou um serviço ao Brasil, qual serviço que ele prestou? Qual função que ele prestou? Boa. Viu o Bolsonaro e Moro agindo de maneira estranha, absurda. Bolsonaro fazendo uma barbaridade no Brasil, com os Yanomamis queimando a Amazônia, e dentre outras coisas, mais de 300 mil pessoas que o Bolsonaro prejudicou, e você já sabe como, diretamente ou indiretamente, assim como você queira. Aí eu vou pegar aqui e vou ficar rasgando seda pro Dallagnol, mas de jeito nenhum, nem que ele me pagasse, pega o dinheiro dele, de Moro, que esse dinheiro aí, queridos e queridas bolsonaristas que estão aí, não vai levar pra frente. Essa que é a realidade. Se ele tivesse agido lá de uma maneira correta, ele não estaria passando por isso, e a própria população iria apoiar ele. Ele fez uma carreata lá em Curitiba, lá, vê se o povo foi apoiar ele. Foi uma carreata vazia. Porque todo mundo tá sabendo que o Moro, que o Dallagnol e que o Bolsonaro fizeram mal ao Brasil. Então tá aqui, se tá achando que eu vou ficar aqui apoiando esse povo aí do TRF, que tá aí agindo dessa maneira, ou pelo menos uma parte deles, que não é todo mundo, Dallagnol, Moro, você tá muito enganado. Tá muito enganado. Procure um outro local, porque esse não nunca foi, e eu não foi, e eu vou fazer o máximo para que nunca seja, de eu vir aqui ficar aplaudindo Dallagnol e Companhia Limitada. Tá longe de mim isso daí. Essa que é a realidade. E outra, sobre a questão do nojo, deixa eu explicar pra você. Vou falar uma coisa aqui pra você sobre as minhas críticas ao Bolsonaro e ao Dallagnol. Aqui a crítica não é especificamente só, como é que eu posso dizer? É uma crítica pessoal ao comportamento que eles fizeram aí, que eles tiveram, tá? Se tem nojo porque eu fiz uma crítica ao Dallagnol, então, e você que apoiou o Bolsonaro de certo modo durante todo esse tempo aí, sobre essa situação que ele deixou um monte de gente, né, passar dessa pra melhor, gastando dinheiro com cartão corporativo. Então você acha que isso é normal? Se acha que isso é normal, não serve pra ser meu amigo. Não serve pra ser minha amiga. Eu dispenso tudo isso. Eu acho que isso é normal. É natural que o Dallagnol fez, que o Moro, a perseguição, montar grupo lá, né? A máfia, né? Enfim, montar aqueles grupos lá. É normal, é natural? Não é natural não, querido. E aí vai dizer assim, eu não vou dar o like. Você quer que, pra você dar o like, você quer que eu apoie Dallagnol? Que eu apoie essas barbaridades que a Michelle Bolsonaro? Não precisa.
Eu não preciso de gente que apoia esse tipo de coisa e nem quero ser amigo desse tipo de gente. Essa que é a realidade, é que a gente luta pela justiça. E se preciso for fazer críticas, igual eu fiz aí ao Orlando Silva, eu faço. Porque eu não tenho um compromisso aqui com gente que prejudica o Brasil, com gente que deixa o povo passar fome para poder gastar dinheiro com bolsa, com um monte de coisa. Dinheiro que não é dele. Quer gastar? Gasta com o seu. Olha essa situação aqui, ó. Mensagem no celular de Mauro Cid mostra uma ordem de dinheiro vivo para Michele Bolsonaro. A dama pediu saques. Precisa, né? Precisa comprar roupas, precisa comprar sei lá o quê, né? Joias. A custa de quê? Do povo, tá? Matéria do Brasil 247. Para a Polícia Federal, os diálogos são indícios de desvios de recursos públicos para atendimento de interesse de terceiro, a pedido da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então tá aqui a situação constrangedora e Cid partindo pra cima e já mostrando a que veio. No primeiro depoimento, diz que foi ele que foi lá e tal, né? Ele foi proativo. E agora, parece que não mais. Parece que a casa caiu, ó. Fui lá porque, né, me mandaram. Eu jamais iria fazer isso aí. Então a casa caindo, né? Mensagem aí encontrada pela Polícia Federal no telefone. Tá até passando a hora aqui. No telefone do Tenente Coronel Cid, do ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, revelam como eram feitos os pedidos, né? A primeira, que eles colocavam aqui uma sigla, né? Tá aqui dizendo aqui um pouco, deixa eu ver aqui. As mensagens obtidas aí pelo colunista Aguirre Talento, do UOL, tá dizendo que o Cid, né? A sigla era o seguinte, ó. PD, que é primeira dama, né? A dama, né? Tá precisando de dinheiro, né? E aqui tá a situação. Deixa eu falar um pouco mais para vocês aqui. Nas mensagens, assessores forneciam dados de contas para a realização de depósito terceiro, né? Tá precisando de dinheiro para a família, dinheiro vivo, né? Tá precisando. Então, o que acontece? A gente tá solicitando. E é preciso de dinheiro. Quanto? Ó, tem comprovantes aí que foram anexados, 13 comprovantes de depósito de dinheiro vivo feito por Mauro Cid na conta da Michele, entre março e agosto, em 6 meses, somando 21 mil reais. Então, tá aqui, aí eu vou pegar e vou apoiar um tipo de situação dessa? De jeito nenhum. Nem que me pague. Gente, isso aqui não tem sentido, tá? Enquanto muita gente em 2020, 2021 tava passando por dificuldade, tava a outra aí dentro de 6 meses só gastando com cartão, com dinheiro vivo, cerca de 3 a 4 mil reais por mês, tá? Entre março, não precisa você que foi durante todo dezembro, não. Foi em 6 meses. Entre março e agosto, tá? Então tá aqui a casa caindo e Michele Bolsonaro, que teve aí um discurso, né, significativo, tentando lacrar lá na imprensa, né? A hora é agora, quando for convocada pela Polícia Federal, de lacrar lá também, dizer que isso é mentira, né? E provar o contrário. Essa que é a realidade. É a sua liberdade que está em jogo. E como diz mesmo o próprio Jair, a liberdade é maior que a vida. Opa, não, Bolsonaro. Quem disse isso foi o professor e promotor Rogério Greco, né? Depois da vida, a liberdade é o bem mais importante. E parece que a Michele Bolsonaro terá sérios problemas com o depois da vida, a liberdade, né? Então ela vai ter sérios problemas com a Polícia Federal. E o Bolsonaro também. Aí, tá aí, esse é o vídeo de hoje. Curta aí, comenta e dê a sua opinião, porque é muito importante. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala amanhã. Valeu, um abraço aí, obrigado demais. E o Mauro Cid entrega aí Michele Bolsonaro, Bolsonaro é a casa caindo. Um abraço.